Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Conversando com Joana. Esse programa é uma iniciativa da Aliança Municipal Espírita de Cambuí, Minas Gerais, e esse programa fica sempre gravado no canal dessa instituição, no YouTube, para quem não conseguir assistir agora ou que possa enviar para outras pessoas. Nesses primeiros programas, nós estamos apresentando este livro, Jesus e Atualidade, onde nós retiramos daqui, escolhemos, selecionamos alguns temas, são 20 temas, escolhemos apenas alguns, para realizarmos as nossas reflexões, baseados nessa interpretação da mentora Joana de Ângeles. Então, nós vamos lembrar que esse livro, esse é o primeiro livro, Jesus e Atualidade, do que se chamou a série psicológica de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que a veneranda procura aproximar espiritismo e psicologia, sempre pautada no Evangelho de Jesus e com o objetivo de auxiliar no nosso processo de reforma íntima, de transformação interior para retirar o homem velho, deixar nascer o homem novo, o homem de bem. Nesse primeiro livro, que ele foi lançado em 1989, a autora traça um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as nossas necessidades atuais, respondendo a esses nossos conflitos existenciais, humanos, de todas as épocas, de todos os tempos. No primeiro programa, nós falamos sobre os temas humanidade, amor e tolerância com Jesus. No segundo, abordamos alegria, coragem, decisão, também relacionando com Jesus. E hoje, que estamos finalizando os temas desse livro, nós vamos falar de insegurança, sofrimento e ingratidão. Veja que são temas relevantes e que bastante atuais e necessários realizarmos nossas reflexões em relação a ele. Como sempre, como é que Joana começa a sua escrita, seus livros e tudo mais, com suas mensagens? Ela começa traçando um panorama para a gente se situar de onde nós estamos, de onde ela está falando, de onde partem essas suas reflexões, com uma doutora que ela é, de estudo, de entendimento, de visão. Primeira coisa que ela diz: ter segurança na Terra é uma conquista muito difícil. Por que ela diz isso? Porque nos encontramos em um planeta, sabemos, de provas e expiações. Um planeta que exige de nós árduos esforços e lutas que precisamos desempenhar diariamente para continuarmos aqui por um bom tempo. E ela começa nos chamando a atenção para o nosso próprio corpo físico, o quanto ele é frágil, ele sofre desgastes ao longo da vida, sofre agressões do ambiente, fica doente, desajusta-se, e precisa constantemente de uma renovação celular que acontece diariamente. Em alguns casos, é necessário até a troca de órgãos ao longo do caminho, com transplantes e tudo mais, que a ciência já pode nos proporcionar. E não só a questão física, ela também aborda as questões emocionais, que trazemos do nosso passado, de outrora, que pode ser dessa existência ou de uma existência pregressa. E essas lembranças eclodem, de repente,
nos causando aquela sensação de angústia, de tristeza, de insegurança. Mas também em outros momentos nos traz alegrias, esperança, entusiasmo. Então, nossa vida oscila, né? Vai alternando entre si momentos, né? Mais tristes, momentos mais alegres, até um momento que vai chegar o dia da libertação. Por quê? Porque nós ainda não nos libertamos. Do quê? Diz Joana. Dos nossos instintos agressivos. E são esses instintos que nos levam às neuroses, às paranoias, enfermidades mentais, violência, guerras, né? Lamentavelmente, né? Hoje, né? Ano de 2026, ainda temos que assistir esse tipo de comportamento humano, né? Um indivíduo, né? Eliminando o outro. Então, esses crimes que ela aponta, né? Que estão se tornando incontroláveis, mas também temos um sistema de repressão com também alta violência. O que se transforma o mundo? Numa arena, né? Onde duas forças estão se digladiando o tempo inteiro, uma guerra incessante. E junto a isso, a autora nos apresenta, né? Nos faz olhar mais uma vez na questão do mercado do sexo, das drogas, dos vícios, que estão, né? Destruindo famílias, enlouquecendo as populações, trazendo insegurança num fenômeno que está sendo visto aí como uma questão até quase que normal, pela frequência que ocorre. É um perigo, né? A gente colocar algo que não é correto numa normalidade pela sua frequência. E aí o que vai se instalar no mundo? Né? A desconfiança. Né? Começamos a desconfiar de tudo e de todos, né? E modificando assim as paisagens psicológicas desse ser que está se tornando humano, que somos todos nós. E às vezes a gente comenta, né? Mas isso é hoje e na época de Jesus. Joana vai nos dizer, ela que caminhou com ele quando na sua encarnação de Joana de Cusa, que não era diferente, né? Nós somos os mesmos, esses 2000 anos, tanto que Jesus, né, asseverou aos discípulos: aquele que perseverar até o fim, este sim será salvo. E aí Joana vai nos fazer pensar sobre essa salvação como um estado de consciência tranquila. Uma palavra que ela gosta muito de dizer em seus livros: o autodescobrimento, despertamento, autoavaliação, né? Autoconhecimento. E aí esse mundo interior vai assomar, gerando impulsos, né? Muitas vezes desordenados, para harmonizar o indivíduo, para que ele se salve de si mesmo. Então, precisamos nos salvar de nós mesmos, pensamentos, sentimentos, ações. Então, ela vai dizer que salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer aqui no mundo, e, por saber, segue confiante, entrega-se às realizações do compromisso que foi estabelecido, planejado, né, para a nossa reencarnação. Porque nesses 8 bilhões e alguma coisa de irmãos e irmãs encarnados nesse instante na Terra, cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida. Né? Então, querer segurança pessoal e coletiva vai resultar de um grau de comprometimento do indivíduo, mas também do grupo social, pensar coletivamente, agir coletivamente, consigo e com todos.
Então, ela vai nos recordar que o comprometimento de Jesus com a verdade que ele trouxe é que possibilitava a ele essa segurança que sustentava as suas ações. Por isso não demonstrava agressividade, teimosia, né? Porque estava certo do que veio fazer, a sua certeza o tranquilizava, a sua determinação era imbatível, a sua segurança, tanto para si, mas também acalmava aqueles que confiavam nele. Os discípulos, as pessoas que vinham ouvi-lo beber da fonte ali, né, direta de Jesus. E o que ele ensinava e ensina até hoje é como o homem deve realizar a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, e isso leva tempo. E nós temos toda a eternidade para essa evolução. A proposta dele é de uma evolução, um amadurecimento pelo esforço constante, diário. Como Joana diz, é avanço e é recuo, mas é nesse vai e vem, né, esse oscilar na vida, é que vamos fixando o aprendizado e prosseguindo até a meta final. Lembra quando estávamos numa escola? Tirávamos notas boas, notas baixas, aprendíamos algumas coisas, outras eram mais difíceis, e assim fomos até nos formarmos. A vida é essa escola em que estamos nesse fluxo, que não é linha reta, oscila, né? Então, ela nos indica, quer ter segurança na vida, é preciso buscar Jesus e a ele confiar os nossos planos, mas sem deixar de fazer a nossa parte. Não é ele que vem fazer o que compete a mim, mas com ele eu vou refazer os ânimos, vou perseverar sempre, porque esta é a sua proposta, que possamos, com ele, nessa fé, perseverarmos até o sempre. Não é? Então, nós sim conquistaremos a segurança almejada, quando ela fizer paz no nosso coração como efeito, né? E para estimular todas as futuras conquistas que há de virão. Então, olha o que ela está relacionando, né? A nossa falta de paz resulta da falta de segurança frente ao mundo. Todo mundo ansioso, todo mundo com síndrome de pânico, com depressão, a saúde mental aí cheia, né? Pessoas se consultando, fazendo tratamento, tomando remédio. Não tem paz interior. Aí gera esse medo da sociedade, que ela se tornou a sociedade do medo, né? Então, o primeiro item que ela quer que pensemos é esse, insegurança. Vamos ver agora o outro item, sofrimento. Só de falar essa palavra, né, já nos dá um frio na espinha, né? Ninguém gosta de sofrer, né? Mas aí nós temos que lembrar das passagens, né, de Jesus, ler a sua história, que foi quem mais sofreu, enfrentou, né, na sua caminhada, preparando a todos nós para a nossa caminhada e queríamos sofrer também. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isso que ele dizia o tempo todo, né? Não se turbe o vosso coração, vamos aprender dele humildade, né? Mansuetude. Quando ele era procurado pelos enfermos para que esses se curassem, antes ele fazia uma pergunta, né? Você realmente deseja ser curado? E você crê que eu posso te curar? Olha só, em cima dessa pergunta, Joana vai destacar dois requisitos, né, que são indispensáveis para a cura: querer e crer.
né? Que podemos até associar com fé, porque nós lemos, né, nas obras básicas, né, espíritas, que a fé está na força do querer e na certeza de conseguir. Mas esse querer, querendo, né, é um querer com profundidade, porque aí a gente abre um campo para que as coisas aconteçam, né? Altera esse quadro, né, psicofísico de cada um de nós e a gente adquire a harmonia que precisa acontecer no cosmos, no nosso interior, na natureza, na vida. A palavra-chave é harmonia, que tende ao equilíbrio. E nesse equilíbrio, nessa harmonia, ou nessa homeostase, né, auxilia o organismo a restaurar os seus equipamentos danificados. Porque a doença nada mais é do que o desarranjo do espírito. Porque é o espírito que é o portador dessa doença por ter se desequilibrado em algum momento nessa caminhada. Então, o indivíduo precisa libertar-se dos distúrbios da emoção, da mente e do corpo. Tem que estar em harmonia, mente, corpo, espírito, perispírito, tudo mais. Mas também não podemos fazer desse desequilíbrio uma bengala, né? Um motivo para o vitimismo. Né? Nós temos que ser fortes. Eu posso, eu, espírito, comando o corpo. Então, querer é decidir-se. O que eu quero da vida? Né? É sair dessa zona de conforto, da acomodação, desse medo, o medo de assumir responsabilidades novas perante os estímulos do mundo, as demandas do mundo que estão me chamando ao crescimento. Arrebentar essas cadeias de revolta persistente que ainda trazemos, né? A cadeia da autocompaixão, dessa escuridão onde muitas vezes nos escondemos por medo. Cuidado com o medo, ele nos impossibilita de caminhar, né? Ele bloqueia a minha capacidade de pensar e decidir. Então vamos crer, como Jesus perguntou, você crê? Né? E crer, diz Joana, é uma questão de maturidade emocional e humana. E essa crença instintivamente já existe no homem, ela é inata, já nasce conosco, mas vai ter um momento dela desabrochar. Né? Então, existem os estímulos ambientais, externos, internos, que estimulam essa crença, e a hora que essa crença eclode, eu me enriqueço de forças e a vida ganha sentido, impulso, e eu vou. Ela começa a fluir. É isso que precisamos fazer, crer na vida para que a vida creia em nós e tudo flua do jeito que precisa ser. Né? Mas não só instintivo, nós conquistamos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de elaborar de uma forma lógica a nossa existência, as nossas decisões, a partir das evidências dos acontecimentos do dia a dia. Né? Aqueles que a razão vai aceitando, vai me construindo. Então, a crença, ela vai acontecer de duas formas. Essa inata, instintiva, né, que eu já adquiri em outras vidas, e o conhecimento experimental, né, da vida diária, que eu estou tendo a oportunidade nesta, agora. A questão que se coloca é: eu quero? Né? Porque quando se quer realmente, não há dúvida. Né? A crença no êxito já traz ali em seu bojo, né, o que está exteriorizado de conquista. Aí a paisagem mental se ilumina, se acalma, né? Os componentes da infelicidade vão se diluindo, né? E aí vamos receber os raios poderosos da boa vontade, bem dirigida.
E Joana vai nos advertir a todos dizendo o seguinte: nas tuas lutas, dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que conseguirás. Ela está mandando. Nada te impede de tentar. Basta que estabeleças no íntimo o desejo forte da libertação. Nós é que vamos nos libertar, nos salvar. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Deus dá os instrumentos, Jesus dá a lição. Kardec racionaliza para nós, mas a vontade e a determinação é nossa, é individual, é livre-arbítrio. Não deixes, continua Joana, a dúvida te envolver. Não deixes o pessimismo te perturbar. E vamos ler as histórias daqueles que triunfaram, que lutaram antes de nós. Não foi diferente o esforço deles para a vitória. Somos todos humanos, pensamos da mesma forma, desejos, aspirações, medos, insegurança, sofrimento. Mas a diferença é como eu estou conduzindo a minha vida. Então, nesse item, ela termina dizendo, nos exortando, nos lembrando o que podemos fazer. Ela pede assim: apeles para Jesus. Não tenhamos medo de pedir para Jesus, mas com firmeza, com determinação. Porque ele também pergunta: que queres que eu te faça? Se a gente não tem resposta, ele não sabe como nos ajudar. E vamos ter certeza, fé que essa rogativa não vai ficar sem resposta. E vamos nos manter em prece, com pensamentos acima da matéria, pensamentos transcendentes. Pare de me preocupar com pequenas coisas. E vamos fazer o silêncio interior para ouvir a voz de Jesus falando dentro de nós. É possível. Vamos conseguir, se começarmos a tentar, pelo menos. Não seja aquela pessoa que a gente fala assim: mas isso não dá certo. Isso não vai dar certo. Já morreu. Não está fazendo nada, nada está dando certo para ela, porque ela não tenta. Então, vamos encerrando esse capítulo com o último tema para a nossa reflexão, que é doído, Ingratidão. Não é doído esse tema? E tanto assim que Joana de Ângeles vai nos dizer que a ingratidão, olha os conceitos que ela faz, é uma grave imperfeição da alma. E que estamos aqui nessa existência para corrigirmos. Porque o ingrato é um enfermo, é um doente. E ele está ali, se comburindo, se incendiando, se inflamando nas chamas do orgulho, que ele mal consegue dissimular, e numa insatisfação interna constante, perversa. Por isso, doente. E do alto do seu orgulho, ele acha que tem todos os direitos e méritos da vida. E acaba por negar ao seu benfeitor, aquele que o ajuda espiritualmente, materialmente, nenhuma consideração, nenhum reconhecimento. É ou não é filha do orgulho a ingratidão? Pensemos sobre isso. Então, a pessoa, ela esquece rapidamente o bem que lhe foi dispensado. Só a gente vê, tantas pessoas foram auxiliadas a subir materialmente na vida, quando ficam bem colocadas, nem olham para trás para ver quem as ajudou. Sozinho ninguém vai. E o ingrato acha que todos têm o dever de atendê-la prontamente. Comporta-se, como se fosse um rei, uma rainha, que todos são súditos. Nós temos aí uma das personagens do livro clássico, O Pequeno Príncipe, de Exupéry, que um rei era assim, ele viu o príncipe e já falou: opa, um súdito.
ele via todas as pessoas como súditas. Olha como esse livro é filosófico, falando do nosso comportamento. E falando do nosso comportamento, nós temos esses momentos de ingratidão com alguém, em casa principalmente, né? Alguns filhos em relação aos pais, maridos em relação às esposas e vice-versa, com aqueles que a gente convive. Nós somos gratos pela presença deles em nossa vida, nossos amigos, vocês aqui que estão nos assistindo, o quanto somos gratos pela sua presença. E ela vai classificar a ingratidão como chaga moral, uma chaga, uma ferida que debilita o organismo social onde nos encontramos. E Kardec já tinha falado isso nas obras básicas, né? Que orgulho e egoísmo são as duas chagas morais da humanidade. E se a ingratidão é filha do orgulho, está certa a nossa veneranda em chamar de chaga moral também. E ela ainda nos fala que os ingratos são numerosos na Terra, sempre soberbos, autossuficientes, não precisam de ninguém, nem de Deus, e ficam naquela dependência mórbida dos sacrifícios alheios. Né? A pessoa que acha que não precisa trabalhar, ela não está trabalhando, mas alguém está trabalhando por ela e para mantê-la. E Jesus também falou sobre isso, que Joana vai nos lembrar, naquela cura orgânica dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, e ele ainda pergunta onde estão os outros. Não foram 10 os curados? Onde estavam os 9 outros? Nos bares, nas festas, né? Nos prazeres efêmeros, imediatistas, materiais, porque estavam sentindo falta. Quando estavam doentes, não podiam ir. Agora que sararam, voltaram. Né? É aquele porquinho, né? Que você tira do chiqueiro, dá um banho nele, enfeita, soltou, ele volta para o chiqueiro. Hábito, vício. Então, Joana vai dizer, esses 9 tinham se recuperado da enfermidade por fora, mas não se libertaram da causa da doença, que é interna, e que poderiam sê-lo se voltassem para agradecer, e não só para agradecer, para ouvir Jesus. E ao ouvir Jesus se tocar e mudar psicologicamente e moralmente. Não é isso que vamos fazer semanalmente no Centro Espírita? Ouvir Jesus de novo para sermos tocados e nos curarmos das nossas feridas, das nossas dores, das nossas insatisfações? Não é? E mais ainda, né? Jesus, ao subir ao Calvário, do alto da cruz, ele olha e não vê ninguém daqueles que ele tinha curado, auxiliado, ensinado, amado. Olha a tamanha ingratidão que ele sofreu. Né? E quantas coisas ele realizou nesses últimos 3 anos, principalmente, que se tem registrado. Abrira, né, os ouvidos dos surdos, iluminara olhos apagados, ofertara som aos lábios silenciosos, dera equilíbrio a mentes tresvairadas, vida aos catalépticos, mas ficou esquecido por todos. Isso é ingratidão, porque os homens, na superficialidade dos seus interesses imediatistas, é isso que desejam, só o imediato, aquele que pode satisfazer no momento, que se esvai em um segundo. Né? Mas depois que realizou, volta a ansiedade para um outro momento, e um outro, e um outro, porque ainda somos imaturos espiritualmente. Né? Estamos ceifando a árvore de onde precisaremos retirar os frutos, ceifando hoje, acreditando que, né, como criança, que amanhã não vai ter fome. E quando essa fome vier, vamos de novo à árvore, ela está tombada, não tem como recolher o alimento. Essa é a atitude dos ingratos, que não conservam os amigos, que não conservam os familiares, que não se conserva num grupo,
Muita gente vai ao centro espírita, é ajudado, nunca mais volta, ainda sai falando mal da casa. Por quê? Olha a ingratidão. Mesmo assim, apesar de tudo, Joana vai nos dizer para a gente não se preocupar com aquele que é ingrato para conosco. Continuemos no caminho do amor. Por isso ela diz, vá em frente. Continues ofertando luz, sem te inquietardes com a teimosia da treva. Porque onde acenderdes uma lâmpada, a claridade se fará em dádivas para todos. Aqueles beneficiários que te abandonam, te esquecem, ou até se voltam contra ti, aprenderão na vida, com a vida, e um dia, mais tarde, vão entender, vão compreender o que fizeram. E vão recordar das tuas atitudes, do bem para com ele, e buscarão passar adiante o que receberam de ti. Então, o mais importante é continuardes fazendo, não desistir, perseverar, divulgando o bem e aprendendo o que todos nós viemos fazer aqui. Aprender a amar. Então, encerramos aqui as nossas reflexões de hoje, agradecendo, né, a oportunidade que o canal da AME Cambuí nos proporciona para falarmos, estudarmos e aprendermos juntos com esses livros de Joana de Ângeles, trazido ao mundo pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. Que possamos estar aqui de volta mês que vem com um novo livro. Siga o nosso canal, inscreva-se para estar sempre sabendo das novidades. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Até a próxima.